você vai abordar um paciente que está com tosse, que chega para você com uma queixa de tosse? O que é que você vai perguntar para esse paciente que vai lhe ajudar no seu raciocínio clínico diagnóstico? Primeira coisa que você precisa perguntar para esse paciente é desde quando ele está tossindo. Então, pessoal, quando você pergunta ao paciente desde quando ele está tossindo e ele lhe dá essa resposta, você vai conseguir classificar a temporalidade dessa tosse. Se é uma tosse aguda, se é uma tosse persistente ou se é uma tosse crônica. Uma tosse aguda é aquele paciente que está tossindo até no máximo 3 semanas. Uma tosse persistente é uma tosse que vai de 3 semanas até 8 semanas. Um paciente que tem tosse crônica é aquele paciente que está tossindo há 2 meses, há mais de 8 semanas. Por que isso é tão importante, pessoal? Porque as causas de uma tosse aguda são bem diferentes das causas de uma tosse persistente, que são diferentes das causas de uma tosse crônica. Ou seja, o seu raciocínio clínico diagnóstico vai ser totalmente diferente se você estiver diante de temporalidades diferentes de um quadro de tosse. Outra pergunta extremamente importante é se essa tosse ela é seca ou se essa tosse é produtiva, ou seja, se tem secreção. Se esse paciente tiver secreção, tem outra pergunta que é muito importante, que é se ele consegue expectorar. Porque, por exemplo, nesse exemplo que eu citei, desse jovem que eu cuidei, que tinha distrofia de Duchenne, ele tinha muita secreção quando ele tinha os quadros de pneumonia, mas apesar de ter secreção, ele não expectorava, certo? Então isso acabava dificultando o tratamento da condição dele. Então, se a tosse é produtiva, você precisa perguntar se o paciente expectora, se ele tem expectoração, se ele coloca essa secreção para fora. Se ele colocar, você vai ter que caracterizar essa expectoração, certo? E isso passa pelo fato da gente identificar a quantidade dessa secreção, se é em pequena, se é em moderada, se é em grande quantidade. Passa pela cor, se essa secreção é hialina, se essa secreção é esbranquiçada, se ela é amarelada, esverdeada, se ela é ferruginosa. Isso não é bobagem, não é para preencher um checklist de uma anamnese, não, pessoal. É porque isso pode influenciar no raciocínio clínico diagnóstico. Por exemplo, um paciente que tem DPOC, ele costuma ter tosse produtiva com secreção hialina. Quando esse DPOC descompensa, uma das coisas que faz a gente pensar que descompensou é a mudança no aspecto da secreção. É a secreção que torna-se purulenta. Então, entender a cor dessa secreção é um dado importante. Além disso, é importante a gente saber a viscosidade dessa secreção. Porque aquela secreção mais viscosa, ela é difícil de ser expectorada. E, eventualmente, ela pode até lembrar algumas patologias, como, classicamente, a fibrose cística. Ao mesmo tempo que aquele paciente que tem uma secreção mais fluida, esse paciente ele consegue expectorar com maior facilidade. Isso, muitas vezes, acaba ajudando no tratamento da condição dele. Além disso, a gente precisa saber se tem odor característico nessa secreção. Essa semana, eu atendi, não vou dizer aonde, mas eu atendi uma paciente que o quadro dela era de uma tosse. Ela estava tossindo, salvo engano, há algumas semanas. E uma das coisas que eu suspeitei para ela é que ela pudesse ter um abscesso pulmonar. Pela história, pelas demais características, mas só pela característica da secreção, que claramente tinha um odor fétido. Né? E abscessos pulmonares, a gente sabe que muitas vezes são causados por bactérias anaeróbias. E essas bactérias anaeróbias, elas classicamente produzem uma secreção com odor fétido. Então, é um detalhe que a gente precisa saber dessa expectoração, se ela tem odor característico. Eu, pessoal, quase todo santo dia eu estou dentro das UTIs. E dentro das UTIs, muitas vezes a gente se depara com PAV, com pneumonia associada à ventilação mecânica. E muitas vezes essa PAV ela é causada por algumas bactérias clássicas do ambiente de terapia intensiva, como, por exemplo, Pseudomonas, como, por exemplo, Acinetobacter baumannii, como, por exemplo, Klebsiella pneumoniae. Essas bactérias, principalmente a Pseudomonas, pessoal, é impressionante como elas têm um odor característico da secreção. Então, às vezes, a gente só em se aproximar do paciente, só em entrar no quarto do paciente que está em ventilação mecânica com a pneumonia por algum desses germes, a gente sente aquele odor característico. Né? A gente que está dentro da UTI frequentemente, a gente já tem esse gatilho mental.
né? Ou seja, saber o odor da secreção é uma coisa importante. Além disso, eu preciso saber se essa secreção tem ou não tem sangue, né? Porque aí eu vou chamar de hemoptóico, eu vou chamar de hemoptise, e isso nos faz pensar em patologias especificamente, né? Como um paciente com hemorragia alveolar, como um paciente com bronquiectasias, com tuberculose, com tumor de pulmão, um paciente com TEP, né? Que são causas clássicas de hemoptóicos, né? De hemoptise. Ou seja, esse paciente tosse há quanto tempo? É uma tosse aguda, persistente ou uma tosse crônica? Esse paciente tem uma tosse seca ou tem uma tosse produtiva? Se for uma tosse produtiva, esse paciente consegue expectorar, consegue botar a secreção para fora? Se ele consegue botar essa secreção para fora, qual é a quantidade de secreção? Qual é a cor dessa secreção? Qual é o odor dessa secreção? Qual é a viscosidade dessa secreção? Tem sangue ou não tem? São as 5 perguntas, né? Olha aí, digna de história, né? 5 casos, arrasta para cima, né? São 5 características que a gente tem que abordar em relação à expectoração de um paciente que tem tosse, certo? Dito isso, pessoal, você também deve perguntar o que esse paciente tem além da tosse. Olha, a Luciana parece que gostou da piada aí do arrasta para cima, né? A gente precisa perguntar, pessoal, o que esse paciente tem além da tosse. Esse paciente está tossindo, mas ele tem febre? Porque se ele tiver febre, eu vou pensar fortemente, principalmente se for uma tosse aguda, que esse paciente tem um quadro infeccioso, como, por exemplo, uma pneumonia, certo? Então, eu preciso perguntar se esse paciente está tendo febre. Esse paciente que tem tosse, ele tem dor torácica? Qual é a característica dessa dor torácica? Se esse paciente que tem tosse, for uma tosse seca, ele tiver uma opressão, uma dor torácica, além disso, ele tiver sibilância, ele tiver chiado no peito, além disso, ele tiver dispneia, até que se prove o contrário, esse paciente está tendo uma crise de asma. Certo? Então, o que tem a mais além dessa tosse? Certo? Se tiver dor torácica, esse paciente pode estar, por exemplo, infartando. A abordagem da dor torácica acaba ganhando mais relevância do que a abordagem da tosse. Porque um paciente que está infartando, ele pode ter insuficiência do ventrículo esquerdo por conta do infarto. Se ele tiver insuficiência do ventrículo esquerdo, ele pode ter congestão pulmonar. Se ele tiver congestão pulmonar, por conta do edema ali da mucosa brônquica, esse paciente tem broncorreatividade, a tal da asma cardíaca. E esse paciente, portanto, pode ter tosse. Então, o que o meu paciente que está tossindo, ele tem de sintoma além da tosse? Se tiver dor torácica, tem várias possibilidades, várias associações que a gente pode fazer. Se esse paciente tem tosse e ele tem dispneia, pessoal, a abordagem da dispneia vai ganhar muito mais relevância do que a abordagem da tosse. E vocês já estão muito norteados, né, em relação à abordagem da dispneia, que foi a nossa temática da semana anterior. Se esse paciente tem edema de membros inferiores, né, se ele tem uma dispneia progressiva aos esforços, se ele tem ortopneia, dispneia paroxística noturna, se ele tem um desvio do ictus cardíaco, se ele tem uma B3, uma B4, um sopro cardíaco, uma turgência jugular, um refluxo hepato-jugular, possivelmente qual é a causa dessa tosse desse paciente? É uma insuficiência cardíaca, pessoal. Né? Então, o que esse paciente tem além da tosse? Isso pode lhe ajudar a identificar a patologia dele. Se esse paciente ele estiver perdendo peso, tosse, principalmente uma tosse crônica, principalmente se for um paciente grande tabagista, perdendo peso, até que se prove o contrário, esse paciente tem um câncer de pulmão. Né? Por quê? Porque é uma causa clássica de tosse com perda de peso em um grande tabagista. Se esse paciente tem uma tosse persistente, uma tosse crônica, se ele tem febre, e principalmente uma febre vespertina, lá na hora da Ave Maria, ali por volta de 5h30, 6 horas da noite, 5h30 da tarde, 6 horas da noite, e esse paciente está perdendo peso, até que se prove o contrário, esse paciente tem tuberculose. Então, pessoal, o que o meu paciente que está tossindo, ele tem de sintoma além da tosse? Isso é extremamente importante. Esse paciente que está tossindo, ele tem sintomas dispépticos, ele tem um desconforto aqui epigástrico, ele tem pirose, ele tem regurgitação, a tosse dele piora quando ele se alimenta. Esse paciente deve ter doença do refluxo, que é uma causa clássica de tosse crônica, certo? Então, o que me fez pensar nisso? Os sintomas dispépticos.
Se esse paciente, além da tosse, na ausculta, ele tem roncos, ele tem sibilos, até que se prove o contrário, ele tem uma doença da pequena via aérea, como asma, como DPOC, como bronquiectasia. Então, o que o meu paciente que tem tosse, ele tem além da tosse? Eu preciso questionar tudo isso que eu estou falando para vocês. Houve uma exposição a alérgeno, para eu pensar, por exemplo, que esse paciente está desenvolvendo uma crise de asma, ou que esse paciente está desenvolvendo uma crise alérgica, uma anafilaxia, que pode se manifestar com tosse, que pode se manifestar com dispneia, com sibilância. Então, o que esse paciente tem além da tosse? Se esse paciente for um grande tabagista e vem com uma tosse de longa data, é uma tosse produtiva, com secreção hialina, possivelmente, pessoal, esse paciente deve ter DPOC, certo? Esse paciente está usando alguma medicação, como, por exemplo, o IECA, o inibidor da enzima conversora de angiotensina, como o clássico captopril, enalapril, ramipril e por aí vai, são drogas que classicamente podem causar tosse. Então, o que é que o meu paciente tem além da tosse? Isso eu preciso questionar ativamente na anamnese, pessoal. E não esperem o paciente dizer isso para vocês. Vocês têm que perguntar. O paciente ele não sabe que isso é importante até que você, de fato, questione isso ativamente. Então, só recapitulando, eu tenho um paciente com tosse, o que é que eu preciso saber? É uma tosse aguda, é uma tosse persistente ou uma tosse crônica? É uma tosse seca ou é uma tosse produtiva? Se for uma tosse produtiva, quais são as características dessa expectoração? O paciente consegue expectorar? Se ele consegue expectorar, quais são as características dessa expectoração? Qual é a quantidade da secreção? Qual é a cor da secreção? Qual é a viscosidade dessa secreção? Qual é o odor dessa secreção? Tem sangue ou não tem? Dito tudo isso, eu preciso saber quais são os sintomas. E aí, seu fulano, além dessa tosse, o que veio junto com ela? Veio febre, veio dor no peito, veio dispneia, veio sintomas dispépticos, veio perda de peso? Eu preciso questionar ativamente, porque isso vai me ajudar e muito no meu raciocínio clínico diagnóstico.